Mais uma receitinha para você aqui do Personal Cozinhei. Olha só, para hoje, pasta de amendoim feito em casa, muito bacana. Olha só vou te pedir um favorzão antes de iniciar a receita. Deixa o teu like aí, porque quando você curta o vídeo, você me ajuda e você ajuda o canal. Olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para fazer a nossa pasta de amendoim caseira é o seguinte. Eu vou pegar o amendoim, eu estou usando aqui um amendoim que eu já comprei ele torradozinho e de cascado. Então você vai colocar numa assadeira como essa aqui e a gente vai levar ao forno. Eu já estou aqui no forno pré-aquecido, a gente vai levar ao forno pelo menos por uns 5 minutinhos para ele dar uma aquecida. Por quê? Porque isso é interessante. Na hora que você for bater ele ali no processador, no liquidificador, vai facilitar o trabalho do processador. Olha só, gente, eu já coloquei o amendoim aqui no processador. Eu vou fazer no processador. Por quê? Porque é mais fácil, é mais prático de processar. Mas veja bem, dá para você fazer tranquilamente no liquidificador. Com um detalhe, se na sua casa você só tem um liquidificador, dá para fazer tranquilamente aqui. Com um detalhe, isso aqui é um produto, gente, que ele é pesado para bater. Então você vai batendo pulsar aos pouquinhos no liquidificador, vai mexendo. Você vai ter mais um cuidado, porque é um processo longo, de 3 a 5 minutos. Para você não correr o risco aí de queimar o teu liquidificador. A mesma coisa no processador. Eu vou começar a bater ele. Vou deixar ele bater bastante, ele vai criar uma postazinha assim, que daqui a pouco eu vou te mostrar aqui, que é um processo também que você tem que dar uma mexidinha, porque como ele está aquecido aqui agora, ele vai soltar o próprio óleo do amendoim. Realmente é um processo que vai aqui de 3 a 5 minutos. Então vamos bater ele para a gente ver a sequência. Olha só, gente, eu já bati aqui, ó, um tempinho bem bacaninho, olha como ficou. Mais ou menos aí 4 a 5 minutos, a nossa pasta de amendoim. Deixa eu tirar ela aqui, para não perder nada, né, gente? Que isso aqui é um produto bem trabalhoso, né? A gente não pode perder nada. Então aqui é o seguinte, eu vou acrescentar aqui agora 2 colheres de sopa, porque eu coloquei 2 xícaras. Então eu vou colher 2 colheres de sopa de óleo de coco. Esse óleo de coco, gente, você compra aí nessas farmácias que vende, né, produtos naturais, né? Você vai lá e pronca no balcão que você encontra. Inclusive, se você não quiser comprar um pote, você tenta procurar o sachê, porque o sachê já vem a quantidade certinha ali. Aí, ó, vou colocar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Cacau 70%. Por que 70%? Porque o 100%, gente, é muito amargo. Se você olhar direitinho, 70% já é amargo, imagina o 100%. E muitas vezes você quer radicalizar demais, você quer quer começar com uma dieta muito radical, né? Que eu vou comprar o 100% e não consegue comer. Aí é o seguinte, a pasta de cacau comum, aqui já estaria bom. Para uma pessoa que está de dieta, quer comer só aquele pouquinho antes de ir ali para a academia, que é o que eu faço, fazer um exercício. Só que hoje, eu vou te mostrar o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, para você colocar um algo a mais, que vai trazer um pouquinho de doce para essa pasta. Se você não tem muito costume de comer algo totalmente sem açúcar. Eu coloquei a passas, ó. 2 colheres de sopa de passas. Eu coloquei na água antes para hidratar. Agora só vou pegar aqui, ó, e que vou colocar aqui. Essa passas, ela vai dar um docinho todo especial aqui na nossa pasta e vai ficar muito bacana. Eu já fiz essa experiência aqui, ela é legal, ela dá certo, ela fica saborosa. E a questão da caloria não vai mudar tanta coisa, porque o amendoim já é extremamente calórico, né? Então a passas, o que é que vai acontecer? Ela vai quebrar um pouco do amargor, né? Para não ficar ali tão sem açúcar. Você sentir um pouquinho do açúcar. E no final, ainda tem um ingrediente surpresa que eu vou colocar aqui, que você vai descobrir, você só vai descobrir se assistir até o final. Então assiste aí que você vai gostar. Agora a gente volta a bater. Olha só, gente, eu bati mais um tempinho aqui e eu percebi que ela está um pouquinho seca. Ela está demorando para chegar na textura. Por que acontece isso? Porque muitas vezes você coloca um chocolate um pouquinho a mais, né? O amendoim ele não estava não soltou tanto óleo como deveria. Então não tem segredos. Eu coloquei 2 colheres de óleo de coco e vou colocar mais 1 colher de óleo de coco para umedecer mais a nossa pasta. E eu vou colocar um pouquinho de leite, porém leite desnatado, que a ideia aqui é uma receita não tão calórica, né? E você coloca um pouquinho de leite morno, um pouquinho mesmo. Aí você vai bater mais, você vai olhando. Não chegou na textura que você colocou ainda, você coloca mais um pouquinho de leite morno, tá? E assim a gente vai chegar no ponto. Olha só, gente, eu já bati aqui mais ou menos por uns 5 minutos a nossa pasta de amendoim. Eu coloquei mais ou menos ali, gente, metade de um copo, mais ou menos aí uns 100 ml de leite morno, né? Para chegar nessa textura. Foi bom, eu poderia até editar esse vídeo aqui e não colocar aquela parte ali que ficou, que não deu muito certo. Mas eu vou colocar para você ver que pode acontecer isso, né? Que pode acontecer dela ficar muito dura. Aí você está perguntando, mas por que está tão escurinho? Se aquela pasta de amendoim que eu comprei no mercado, ela é marronzinha, porque lá é só amendoim. Você pode fazer só com amendoim. Aqui eu te mostrei uma forma dela ficar um pouquinho mais saborosa. Eu coloquei a passas, que vai dar esse toque preto, e coloquei o chocolate. E agora eu vou colocar uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é bom para a saúde, que é o gergelim.
O gergelim branco pode ser comido naturalmente. Você coloca ele aqui dentro, que é mais um ingrediente. Ele é bom para a saúde, né? E vai deixar a tua pasta, quando tu morder ali, um toquezinho todo especial. Aí não tem segredo, é só você misturar aqui. E aí você coloca num potinho. Você pode guardar na geladeira com um detalhe. Se você guardar na geladeira, quando você for usar, deixa um pouquinho fora, senão ela fica bem durinha, né? É bem parecido com aquela que você compra aí na loja, que fica durinha se você deixar na geladeira. Ela dá para conservar fora tranquilamente. Mas por segurança, é melhor que você deixe na geladeira, né? É um produto que não tem conservante, produto feito em casa, né? Olha só, gente, olha só. Aqui nossa pastinha de amendoim pronta, né? Você viu aí que eu te mostrei uma forma diferente de fazer a pasta de amendoim, diferente da que você compra aí na indústria, né? Um pouquinho de açúcar da Passas, um açúcar natural. Olha só, se você perguntar para mim assim, o custo-benefício financeiro dessa receita, eu não vejo muita diferença. Você compra lá um preço aí de 30, 20 reais um potinho, que é mais ou menos o que dá aqui também, além do trabalho que você vai ter. Mas com relação a você ter a certeza que você está fazendo um produto natural, um produto sem conservante, na sua casa, que você pode incrementar algumas coisas, como eu incrementei aí, por exemplo, o gergelim, como eu incrementei, por exemplo, aí a passas para dar um docinho, pensando naquela pessoa que está começando aí a fazer uma dieta, que tem uma dificuldade de comer algo totalmente sem açúcar, né? Então essa foi a ideia para você. Olha, se você está passando aqui por acaso, não é inscrito no canal ainda, não perde tempo, porque toda semana tem um vídeo como esse aqui, especificamente aos domingos postado para você aqui no Personal Cozinhei. Então, aqui do lado, ó, vai aparecer uma bola aqui com a minha foto, não tem segredo, é só você clicar nessa bolinha aí, que você já vai estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho que toda semana tem um vídeo novo para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.